de ressurgir, no sentido de ter vida eterna novamente com o Senhor. Diga glória a Deus por isso. Fala para o Senhor: Deus te ama demais. Então não tem a ver com a sua condição de vida, não tem a ver com o que você faz ou deixou de fazer, tem a ver, Deus decidiu te amar, enviou o seu Filho. O seu único propósito nessa terra, para entrar na vida eterna, é aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas também, além disso, Deus tem um prazer de falar: tu és o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se você é como Jesus, Deus tem prazer em você também. Deus tem alegria em ter você novamente. Ele tem alegria de você voltar para a casa do Pai. Então Ele te torna filho. Então, como filho de Deus, você tem direito a toda a herança eterna, a toda a herança de Deus. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Eu fico imaginando, eu agora com meus filhos, um dia eu vou falecer, um dia eu vou partir para uma melhor, a vida eterna, e os meus filhos vão herdar tudo aquilo que eu conquistei, carro, casa, seja uma poupança, enfim, o que eu tiver, porque simplesmente por ser o meu filho, Deus te deu a oportunidade de ser filho amado dele. Então tudo que ele tem, ele libera para você. Ou seja, se ele é rico, você pode ser rico. Se ele é abençoado, você pode ser abençoado. Se Deus é curado, você pode ser curado. Ou seja, toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus foi liberado para você. Você pode dizer aleluia por isso? Ou quem crê nisso, diga aleluia. Toma posse disso. Você é filho amado. E como filho amado, o terceiro capítulo falou sobre ser vencedor. Você então, para ser filho amado, você precisa ser vencedor, para desfrutar, na verdade, da vida do filho amado. Porque o filho amado, presta atenção, o filho que é obediente, o filho que caminha no trilho, o filho que agrada o seu pai, ele é muito mais abençoado. Isso é fato, porque o pai tem alegria nele, o pai tem prazer nele. Então você e eu nascemos para ser vencedores. E precisamos entender que essa vida de vencedor tem um trilho, tem um caminho. Então não aceite miséria, não aceite falta de saúde, não aceite um casamento destruído, não aceite os seus filhos nas mãos do diabo, não aceite os seus pais jovens na mão do diabo. Você nasceu para ser vencedor. Tudo que está à sua volta, Deus liberou sobre a sua vida a vitória em nome de Jesus. E nós cremos nisso. Nós tomamos posse disso. Então, se está alguma coisa contrária à palavra de Deus, entre em batalha espiritual, ore, declare, profetize, porque maior aquele que está em você. Você é vencedor com Ele. Diga aleluia. E aí, nós temos um problema, que entra no quarto capítulo, porque existe um inimigo, existe alguém que quer destruir você. E nós precisamos conhecer os nossos inimigos. Fala para o seu cônjuge: eu não sou o seu inimigo. Quem é casado aí? Fala assim: eu não sou o seu inimigo. Fala para os seus pais aí: pai, eu não sou o seu inimigo. Fala para os seus filhos: filhos, eu não sou o seu inimigo. E nem o seu patrão é o seu inimigo. O seu inimigo tem nome: diabo, carne e mundo. Fala comigo: os meus inimigos são o diabo, a carne e o mundo. Não tem como eu explicar agora, porque é uma pregação inteira para explicar quem são os seus inimigos. O diabo, ele veio para matar, roubar, destruir. O mundo, ele veio para te atrair, para você sair da presença de Deus. E a sua carne, ela é sócia do diabo. Ela ama o pecado, ela deseja o pecado. Então você precisa saber lidar com elas. Então, o diabo, a gente resiste com a palavra de Deus. O mundo, a gente vence amando a Deus. E a carne, a gente vence fugindo dela. Então, se eu era um ex-drogado, se eu era um ex-prostituto, se eu era um ex-aquilo, eu tenho que fugir da aparência do mal, daquilo que faz parte da minha vida. Por exemplo, minha família era uma família de muito bebida e prostituição. Então, qualquer coisa que envolve esta área, eu sou muito radical. Ah, pastor, hoje eu sou liberto. Eu escutei um irmão: eu não caio mais. Fala assim: irmão, não bate no peito nunca na sua vida, porque está confiando na sua carne, e a sua carne ela é desviada, a sua carne ela é maldita, a sua carne está condenada à destruição. Então não confia na sua carne, confia no poder de Deus que habita em você. É assim que devemos andar, é assim que devemos caminhar. É o poder de Deus em nós que nos aperfeiçoa. Amém, irmãos? E por último, foi falado sobre a volta de Jesus.
E você precisa amar a volta de Jesus. Você precisa clamar pela volta de Jesus. Eu penso, mais ou menos, que meu desejo hoje é ter uma igreja poderosa, irmãos poderosos, abençoados, e juntos conquistaremos a Itaquera e Zona Leste para Jesus. Esse é o meu desejo. Então, isso é um alvo, é uma distância. Algo não aconteceu ainda, mas o meu coração borbulha, ele clama, ele pede isso. Então tudo que eu faço é em função desse alvo. Então um jovem que quer casar, ele está trabalhando, ele está estudando, e ele está focado: um dia eu quero casar com aquela moça, um dia eu quero casar com aquele rapaz. Então começa a trabalhar, orar, viver em função daquilo, até que aquilo aconteça. Isso é um alvo. Para o crente, aquele que quer ser vencedor, o seu alvo se chama Jesus. Então tudo que eu faço é em função desse alvo. Eu caso por causa desse alvo, eu prospero por causa desse alvo, eu vivo uma vida plena em Cristo por causa desse alvo, eu sou alguém obediente à palavra por causa desse alvo, eu prego o evangelho por causa desse alvo. Ou seja, quando você tem Jesus como alvo, tudo à sua volta vai cooperar para que Cristo seja formado em você. Isso é poderoso demais. E só faz isso, irmãos, aquele que ama a volta de Jesus. Quero te falar com muita tranquilidade. Eu creio que está muito próximo à volta de Jesus. Eu creio que esse mundo cada vez mais está se rendendo ao globalismo, ao progressismo. E nessa luta sem trégua, vai se levantar alguém rapidamente, que vai ser o coordenador de todo esse mundo. Esse vai ser o anticristo. Tudo está sendo formado, tudo está sendo trabalhado. A pandemia foi um teste. Eu escutei um pastor falando isso e bateu meu coração como verdade. Foi um teste para implantar o governo mundial. Foi um teste para ver como que o povo se comporta perante uma autoridade. No caso, na época, foi a ONU. Então, quero que você perceba os sinais dos fins dos tempos. Jesus está voltando. E você precisa entender que essa volta de Jesus vai levar aqueles que são vencedores. Pergunto para o seu irmão: você é um vencedor? Então tudo isso que eu estou te falando tem um objetivo. Olha aqui para mim. Tudo isso que eu estou falando tem um objetivo: implantar a verdade de Jesus no seu coração. Jesus tem que ser a verdade. Você é filho, você é abençoado pela graça, você tem seus inimigos e vai vencer os seus inimigos, você tem que amar a volta de Jesus. Tudo isso tem que ser uma verdade para você, porque na base da verdade eu posso caminhar. Pergunto para alguém: se alguém não tem um rumo de vida, qualquer lugar que vá serve para ele. Alguém que não tem objetivos de vida, qualquer coisa que oferece para ele, ele aceita. Agora, se eu perguntar para o Neto agora: Neto, eu te ofereço uma religião, não vou falar para religião que está sendo no YouTube, acaba tendo crítica, né? Mas religião X para você, ele vai avaliar, se tem Cristo, ele aceita, se não tem Cristo, ele não quer, porque ele está focado, ele sabe onde quer chegar. Eu ofereço um trabalho para ele, que trabalhe 7 dias por semana, 24 horas por dia, para ganhar 1 milhão por mês. Eu tenho certeza, conhecendo o Neto, ele vai negar, porque sabe que vai atrapalhar a formação de Cristo na vida dele. Lembre-se, tudo na sua vida, nesta terra, tem que cooperar para a formação de Jesus na sua vida. Amém, igreja? Então, uma vez que você entendeu a verdade, você precisa entrar no caminho. Uma vez que eu compreendi qual é o meu destino, uma vez que eu entendi que Deus quer me fazer um vencedor, uma vez que eu entendi que o meu alvo é Cristo Jesus, eu preciso entrar nesse caminho, que foi o tema dessa segunda semana do jejum. Então agora, sabendo dessa verdade, precisamos trilhar esse caminho do vencedor. Pensa comigo, fale: Marcos, você tem um emprego ali na Faria Lima, na segunda-feira às 8 horas, você crê nisso? Amém, eu creio, pastor. Então, amanhã às 7 horas vai para a Faria Lima. Aí acorda às 7 horas da manhã, ele fica em casa esperando a Faria Lima chegar para ele. Faz sentido isso? Faz sentido isso, sim ou não? Nenhum sentido. Porque uma vez que ele sabe que a verdade é o emprego da Faria Lima para ele, estou falando, não sei se é isso não, tá? Estou profetizando, quem sabe, né? Então, uma vez que é o emprego para ele da Faria Lima, ele precisa tomar atitude, pegar um trem, um ônibus, o carro dele e ir até a Faria Lima para tomar posse do emprego dele. Então Jesus, o caminho, é você entendendo a verdade, e uma vez que eu entendi a verdade, eu começo a trilhar o caminho dessa verdade.
E tudo aquilo que está fora dessa verdade, eu rejeito, porque eu quero continuar no meu foco, Jesus. Então Jesus é o caminho, o caminho, ele tem toda uma estrutura que te leva até o final para ser um vencedor. Quando você entende Jesus como caminho, você fala assim, poxa, eu preciso caminhar agora. Aqui alguém já tem 100% Jesus formado? Alguém que já é Jesus formado, 100%, levanta a mão. Graças a Deus. Porque senão eu ia pedir, leva ele agora, Jesus. Leva agora, porque ele está formado já está pronto. Ainda bem que você não é formado, porque senão você não estaria aqui. No dia que Jesus estiver completamente formado em você, você não vai estar nessa terra, você vai estar com ele no céu. Mas enquanto isso não está acontecendo, você precisa trilhar um caminho, e nesse caminho, você precisa entender, é impossível viver uma vida de vencedor, é impossível formar Jesus, sem entrar como Jesus caminho, se você não trilhar a estrutura que ele tem. Então Deus nos dá uma estrutura, Deus nos dá um corpo, Deus nos dá uma igreja, Deus nos dá um povo, para formar Cristo em você. Eu tenho hoje 41 anos, e durante 2 anos, 6 anos, eu estudei sobre administração de empresa e finanças. Então durante aqueles 6 anos, eu fui formado. Então tinha o trilho do primeiro mês, primeiro semestre, segundo semestre, segundo ano, terceiro ano. Cada um foi me ensinando a ser um bom administrador. Eu percebendo que aquilo ainda não era o suficiente para mim, eu fiz uma pós-graduação em finanças. E cada semestre, foram 2 anos, eu aprendi mais ainda. Para quê? Para estar apto, para assumir uma função maior. Então, Deus, Ele criou um trilho do vencedor. Ele criou um trilho que vai levar você a viver uma vida como Jesus viveu. Durante 3 anos e meio, eu vou falar isso no final, mas deixa eu antecipar. Jesus ensinou os 12 apóstolos. Por que você acha que Jesus ensinou os 12 apóstolos? Para formar, foi um trilho, foi um ensino, para que ele entenda como ser um vencedor aqui na terra. Então, sem essa estrutura é impossível. Toda vez que falamos do caminho, precisamos imaginar uma estrada. Precisamos olhar, é uma estrada, é um caminho sem volta, um caminho, uma direção reta, um destino final. Vamos dar um exemplo, o pastor Luiz fala no livro de Goiânia, mas dá um exemplo de você ir para uma cidade do seu pai, a cidade da sua mãe. É um caminho, e todo esse caminho precisa de um trajeto, precisa de experiência, precisa de traçar rota, precisa de colocar gasolina. E todo esse processo que é o caminho precisa ser bem planejado, para que você chegue de fato no final do seu destino. E eu e você precisamos entender que o caminho de Jesus é a forma que Ele vai formar Cristo em você. Não existe outra forma. Se você não entrar no caminho, se você não entrar no caminho, eu amo a igreja, eu amo o louvor, eu amo a palavra do pastor Alexandre, eu amo a minha célula, que legal essas coisas, nossa, que luzes bonitas, como a Renata ministra bem, que voz bonita do André, que bateria maravilhosa do Will. É muito bom tudo isso, mas isso é para animar, para ativar algo dentro de você. Mas se você não entrar no caminho, somente essa estrutura, um culto de domingo, não vai formar Jesus em você. E o resultado normalmente é frustração. Sabe por que existe tanto crente desviado? É porque eles conhecem Jesus como verdade, mas não têm disposição de entrar no caminho. O crente desviado, pode perceber, aqui na nossa igreja acontece muito isso, porque nós pregamos muito essa verdade. Jesus tem que ser, você tem que ser um vencedor. Então se o Marcos ficar parado, se o Neto ficar parado, eu vou lá assim, Neto, cutucar o Neto, você posicionar, irmão. Irmão, faça esse curso. Irmão, vamos para o culto. Irmão, vamos para a célula. Então, uma hora vai dizer, poxa, o pastor Alexandre é chato, fica pegando meu pé. Mas ele não entende que eu estou querendo colocar ele no caminho para ser um vencedor. Porque se eu deixar ele na posição, logo mais vem o vento do inferno e tira ele da posição. Quantas pessoas desviadas da igreja que você conhece? Quantas pessoas que já foram para o encontro, tiveram uma experiência poderosa com Deus e não estão mais aqui conosco? Porque são pessoas que perderam, não têm a disposição de entrar no caminho. E nós, como vencedores, precisamos estar no caminho. Se eu quero ter uma vida segundo o padrão do céu, eu preciso estar no caminho. Pergunto para o seu irmão, você quer ter uma vida segundo o padrão do céu? Então fala para ele, entre no caminho. Então o caminho é a estrutura que precisamos para chegar no final
e completar a nossa carreira. Então, eu quero te mostrar que a primeira estrutura do caminho que Deus permitiu, que criou, é a igreja. A igreja é o local, o principal local que Deus criou para te inserir e para formar Cristo em você. Então a igreja é a primeira parte dessa estrutura que devemos caminhar. Eu não consigo entender, o que mais escutamos, pesquisas, né, evangelísticas aí do Brasil, fala que a maior igreja que cresce no Brasil e no mundo é a igreja dos desigrejados. Aquelas pessoas que amam Jesus e não querem frequentar a igreja. Aquelas pessoas assim, sem Deus e não igreja. Sem Deus e não pastor. Sem Deus e não ser membro de uma igreja. São pessoas que pensam que não amar a noiva dá vazão para você querer o noivo. Presta atenção, querida. Se você me ama, você tem que amar a Soraya, que é minha esposa. E você tem que amar os meus filhos, Pedro e Davi. Porque se você não amar a minha esposa e meus filhos, não tem como andar comigo. Não tem como ter experiência comigo. Não faz sentido. Se você que é um homem natural, pensa dessa forma, por que Deus seria diferente? Como você ama Jesus e você não ama a noiva de Jesus, que é a igreja? Não combina, não faz parte. Você está rejeitando o próprio noivo, quando você se comporta assim. E em 1 João, pode abrir por favor? Capítulo 3, verso 9, diz que Deus colocou uma divina semente dentro de você. Vamos ler? Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Fala comigo, divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele coloca imediatamente dentro de você um negócio chamado divina semente. Entendeu? O poder de Deus, é a sua transformação, é a sua vida. E quando nós lembramos da palavra semente, isso mexe comigo e com você, porque semente significa que dentro de uma semente existe uma vida, e dentro dessa vida pode brotar diversas coisas. Então, eu tenho um grande potencial, a semente é um potencial. Quando a gente olha uma semente de laranja, uma semente de feijão, uma semente de melancia, uma semente de qualquer, a gente não dá nenhum valor, você pega até joga no lixo. Mas se você pegar aquela semente e colocar ela dentro de um ambiente propício, ela tem poder de multiplicação, ela tem poder de se tornar uma grande árvore, uma grande plantação, apenas com uma semente. E quando você olha isso, uau, é poderoso demais. Agora pensa comigo, Deus decidiu colocar dentro de você, segundo 1 João, está escrito, uma semente. E essa semente se chama, é algo divino. Ou seja, algo de Deus colocou dentro de você. Mesmo você pecando e você aceitando agora Jesus, Ele decidiu, coloquei dentro da raia uma semente. Qual que é a nossa função? Por que Ele não colocou Cristo formado? Por que Ele já não deu um estralo assim, Jackson, muda a mente agora, em nome de Jesus. Muda a mente agora, Prince. Agora, por que Deus vai ser completamente Jesus? Porque Ele quer que você seja transformado. Ele quer que você seja liberto. Ele quer que você tenha experiências com Ele. Um certo pastor, bem antigo da igreja, falou algo que não é uma verdade total, mas tem um fundo de base. Como nós conheceríamos o amor e a graça de Deus se Adão não tivesse pecado? Será que nós conheceríamos a profundidade do amor de Deus se não houvesse pecado? Certamente eu creio que não, porque uma vez que Adão já nasceu com a natureza de Deus, ele conheceria de forma plena. Por exemplo, tem muitas pessoas que me valorizam. Nossa, é muito bom jantar com meu filho, meu pastor, é muito bom estar isso, mas os meus filhos já estão acostumados. Aí às vezes, pai, nossa, as pessoas valorizam tanto o Senhor. Fala assim, não é, filha, porque você tem eu todos os dias. E como os irmãos não têm eu todos os dias, eles valorizam mais. Não é que valoriza mais, mas só que eles têm uma visão diferente. Então, Deus quis mostrar a sua faceta, até mesmo no pecado do homem. Então, Ele colocou uma semente para que você, a cada dia, tenha uma experiência nova e conheça uma face de Deus na sua vida. Isso, para mim, é poderoso demais isso. Porque essa semente dentro de você precisa crescer, essa semente dentro de você precisa avançar, e o lugar propício para isso acontecer é no corpo de Cristo, na igreja.
Não tem como essa semente divina que está dentro de você não crescer, se não for através da igreja. Você precisa da igreja para isso, e a grande árvore sairá de você através da própria igreja. Fala para o seu irmão: a igreja é o terreno propício para que a sua semente cresça e avance. Então, assim somos nós, precisamos da igreja para desenvolver. Efésios capítulo 4, pode abrir por favor, verso 11, mostra que a igreja é o ambiente perfeito para o desenvolvimento dessa semente. Vamos lá, Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para, isso falando da igreja, tá? Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pode avançar? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Fala comigo: aperfeiçoamento. De quem? Dos santos. Quem é o santo? Fala para o seu irmão: você é o santo. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pode avançar? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Presta atenção. Então ele concede uns apóstolos, outros mestres, e cada um vai aperfeiçoando um ao outro, para que todos nós, sem exceção, cheguemos a parecer com Jesus. Então, a única forma dessa semente divina que está dentro de você crescer, é que você se envolva com a igreja. É na igreja que nós somos aperfeiçoados. É na igreja que você é conectado ao corpo de Cristo e é transformado. É na igreja que você vai avançar em todas as áreas da sua vida. É na igreja que o céu vai descer sobre você. Pastor, então quem não frequenta a igreja não é abençoado? Querido, existe uma promessa de Deus para todos. O mesmo sol que vai para o ímpio, vai para você. A mesma chuva que abençoa o ímpio, abençoa você. O mesmo governo que está abençoando o Brasil, abençoa o ímpio e você. Presta atenção, a bênção básica, Deus vai dar a todos os seus filhos. Mas existe uma bênção para os vencedores. Existe algo que é para vencedor. Aí eu percebo assim, muitos casamentos destruídos na igreja. Por quê? Porque não entra nesse trilho do vencedor. Irmãos, eu fico assim, eu queria falar, principalmente para os jovens aí: não casem sem conselhos. Não case, não compre um carro, uma casa, sem pegar alguém que ama a sua vida e compartilhar. Eu já vi irmãos comprando um carro. Falei: irmão, você não tem condições de comprar um carro. Pensei comigo, né? Não tem condições de comprar um carro, eu compro um carro desse. Misericórdia. Já vi irmãos comprando um celular de 10 mil reais e ganhando um salário mínimo. Falei: misericórdia, Jesus. Já vi pessoas destruindo o casamento. Falaram assim: pastor, nós estamos terminando. Mas com quem você conversou? Com ninguém. Mas como assim? Mas a gente quis se resolver. Mas como assim? Você está brigando com ela e ela com você. Como você vai resolver algo que estão brigando? Não tem como. A igreja te abençoa nisso. Você cresce nisso. Então você é conectado ao corpo de Cristo para avançar. Irmãos, as pessoas confundem isso com domínio. Não, a igreja quer me dominar. O pastor quer mandar em mim. Querido, eu não quero mandar em ninguém. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família, eu sou muito feliz com isso. Mas só que Deus me deu a responsabilidade. Eu preciso te mostrar a verdade. E quando você conhece a verdade te liberta. Quando você entende isso, as coisas mudam. Então, eu não vou mandar na RAI. Mas se ela perguntar um conselho financeiro, eu vou dar um conselho financeiro segundo a palavra de Deus para ela. E ela toma a decisão. Eu não vou definir quando o Neto e a Verônica vai ter filhos. Mas eu vou dar um conselho, irmãos, da minha idade. Tive com 26 anos, foi uma bênção para mim e tal. Hoje tenho 41, meus filhos estão todos formados. O meu ministério foi maravilhoso. Eu estou dando um conselho, ele vai aceitar ou não. Ô pastor, quero casar com aquela irmã. Mas irmão, cuidado com essa irmã, esse posicionamento, isso, aquilo. Ou seja, o conselho, a palavra de Deus leva você a enxergar de forma plena. E é nisso que você vai crescendo. É nisso que a semente divina, ela vai crescendo na sua vida. Eu lembro que quando eu fui casar com minha esposa, eu conversei com 9 pessoas antes de casar com ela. Conversei com o meu pastor, com o meu obreiro, com o meu discipulador, com 2 amigos líderes. Conversei com a minha mãe, com o meu irmão, com um antigo pastor e um pastor de outra rede. Pastor, por que tudo isso? Presta atenção, a primeira coisa mais importante na sua vida é a salvação. A segunda coisa que vai definir o seu propósito, se você é vencedor, é o seu casamento. Eu precisava disso.
Eu precisava não acertar no sentido de ser perfeito no acerto. Que já tive discussão, eu tive problemas normais como qualquer casal. Mas eu queria conselhos. E Provérbios nos ensina, na abundância de conselhos encontra sabedoria. E você precisa entender isso. A igreja serve para isso também. Irmãos, eu lembro uma irmã, lá na Lapa, simples, ela vinha de Itapevi para Lapa. De Itapevi para Lapa é por volta de 40 quilômetros. Ela frequentava a célula na Lapa, ela liderava a célula na Lapa, e ela estava todos discipulados em reuniões. Irmã Selma, o nome dela. E uma vez deu uma enchente, um vendaval lá em Itapevi, de tal maneira que destelhou completamente a casa dela. Ela estava dormindo debaixo de chuva. Ela colocou umas telinhas que ela não tinha dinheiro, era muito humilde, dormindo assim no cantinho da casa dela, debaixo de chuva. O pastor foi visitar, o pastor Alexandre Armelin, na época, e fez uma mobilização como igreja. Vamos abençoar essa irmã. Os irmãos levantaram material, levantamos 3, 4 pedreiros, e em um dia fizemos uma laje para ela, foi completamente abençoada. Porque a igreja serve para isso, para abençoar, para fazer você crescer em fé, para tirar você do lamaçal, e para, enfim, levar você a ser igual a Jesus. Diga aleluia. Sem igreja não há propósito para o cristão. Atos capítulo 2, verso 42, por favor. Olha a importância da igreja na sua vida. Fala para os irmãos, você está enxergando a importância da igreja na sua vida, irmão? Aqui mostra o estilo de vida da igreja. Vamos ler rapidamente como que a igreja vivia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que interessante. Esse aqui é meu texto preferido, é meu estilo de viver igreja. Eu pauto a minha vida nesse texto. Eu quero viver isso, igreja. Eu quero perseverar na oração, de casa em casa. Os irmãos sabem disso. Eu vou na casa de todo mundo. Apesar que tem alguma agenda maior, então eu estou devendo para o pai do Christopher lá e a mãe do Christopher, eu vou lá também. Os irmãos se convidam, eu vou. Porque eu entendo que isso que é igreja. Eu entendo que isso leva as pessoas a avançarem. Eu entendo que isso leva as pessoas a crescerem, a romperem o seu ministério. Quando você vive igreja, quando você persevera na palavra, e a doutrina dos apóstolos fala sobre isso. Eles tinham o mesmo pensar, o mesmo sentimento, o mesmo alvo. Eu tive uma célula que uma vez estava cada um com um foco de vida. Um queria dinheiro, outro queria casamento, tudo. E ninguém queria Jesus. Eu orei, Deus, me muda essa célula, muda esse ambiente, porque queremos o Senhor. Eu lembro que teve muitos problemas, e eu fui marcando o coração com sinais, prodígios, e eu lembro que dessa célula, se tornou 3, 4 células, multiplicando, avançamos e crescemos. Por quê? Porque quando nós decidimos viver igreja, ser igreja, e amar os irmãos, e andar como igreja, milagres, sinais e prodígios acontecem. Ei, líder de célula, deixa eu te perguntar, qual foi o último milagre que aconteceu na sua célula? Ei, discipulador, deixa eu te perguntar, qual foi o último milagre que aconteceu na sua rede? Se a resposta faz tempo, está faltando viver igreja, está faltando viver, ser irmãos, está faltando um abençoar a vida do outro, está faltando ter tempo de qualidade no sentido de investir um na vida do outro com a palavra de Deus. Os irmãos só se encontram de quinta-feira na célula e de domingo. Você acha que isso é célula? A palavra fala, diariamente eles comiam de casa em casa, diariamente eles perseveravam na oração, diariamente eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eram todos os dias. Eu falo pelo menos 3 a 4 vezes, até mais eu acho, com o Neto, com o pastor Christian e com o pastor Elton, por semana. Isso fora os nossos encontros, de 3 a 4 encontros por semana também, para conversar alguma coisa, para resolver o problema, para comer, tomar um café, chorar junto, ir para o enterro junto, ir no casamento junto. Sempre estou com eles. E dessa forma a gente vai abençoando, a gente vai ministrando, a gente vai transferindo vida um para o outro.
Agora você entra numa célula quinta-feira, não fala com ninguém, vem para o culto domingo e acha que você está sendo um vencedor. Você acha que você está no caminho da vitória. Sabe, querido, viver igreja não é um momento. Viver igreja não é uma parte. Viver igreja tem que ser a sua vida. Quando nós entendemos isso, a vida de vencedor se manifesta. Você é transformado de glória em glória, em nome de Jesus. E o resultado de viver igreja é o quê? Um poder extraordinário liberado. Diga aleluia. Fala para o seu irmão, quer poder? Quer unção? Viva no corpo de Cristo. Outro resultado poderoso: todos os membros são abençoados. Como disse a irmã Selma, construíram um telhado, construíram uma laje para ela. A necessidade vai ser suprida. Na nossa igreja aqui, teve alguns irmãos que teve um acidente aí. Os irmãos mobilizaram, deram roupa, deram dinheiro. Irmãos esteve na conferência, as irmãs lá bancaram às vezes a passagem para ela. Por que disso? Porque nós somos uma igreja, nos preocupamos em investir uns nos outros. E a igreja cresce cada vez mais. Sabe por que Itaquera tem crescido? Não é porque o pastor Alexandre é bom. Não é porque os pastores de Itaquera são bons. Eu confesso para você, existem igrejas melhores, mais bonitas, e pode ser que tenha uma palavra melhor que a nossa. Acredite, o pastor aqui tem mais desenvolto, ele tem umas palavras que tocam o seu coração, ele toca a sua alma, pá. Mas eu quero te falar, vai ser difícil você encontrar um pastor que participa da vida do membro que nem eu participo. Vai ser difícil você encontrar um pastor que participa da vida do membro, igual o pastor Elner, o pastor Cristo e o Neto participa. Sabe por quê? Eu fico ali na porta, conheço quase todo mundo por nome. São 1000 pessoas nessa igreja, porque eu faço questão de ser pastor de ovelhas. Porque eu quero transformar Cristo em você, eu quero gerar Cristo em você, eu quero abençoar a sua vida. E da mesma maneira, eu sou abençoado. Então é por isso que a igreja cresce. Não é porque o pastor é bom, é porque de fato a igreja de Atos tem se manifestado em Itaquera. Diga aleluia. Glória a Deus. Então, primeiro ponto importante, crucial, é você entender que a igreja tem que fazer parte. A estrutura, você só vai ser um vencedor, você só vai crescer se de fato você entrar na igreja, viver a igreja. Fala para o seu irmão, viva a igreja. Aleluia. Mas também nós temos um segundo pilar muito importante, que é a estrutura de ensino. Para que nós precisamos conhecer a palavra? Conhecereis a verdade. O que ela faz, irmãos? Ela nos fala para o senhor, quer ser liberto? Não quer ser enganado? Conheça a verdade. Então, Atos capítulo 2, 42, mostra lá no início, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a igreja é fundamental para o desenvolvimento do vencedor, aquele que quer avançar, parecer com Jesus. E para isso é necessário entender como ela funciona, não a igreja videira em si, mas como o corpo de Cristo funciona. Agora, se você não estudar, se você não entrar nos cursos, se você não avançar no conhecer o Deus, não vai acontecer. Não é um culto, domingo aqui não é um culto de ensino, domingo é o culto da família, é um alimento que te abençoa, é um alimento, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Domingo não é o lugar de ensinar, a célula não é lugar de ensinar, é nossos cursos que te ensinam a palavra, é nos nossos cursos que te mostra a verdade da palavra, é lá que você vai entender muita coisa que não imaginava. Então a igreja é fundamental para isso. E quais são as áreas fundamentais para desenvolver a sua vida? O seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Qual que é a parte fundamental? A palavra. É a palavra que te liberta, é a palavra que te restaura, é a palavra que te cura, é a palavra que muda a sua vida. Não é o pastor, não é a igreja bonitinha, não é a internet, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é ministrada aos domingos e na célula sim, mas ela é aprofundada dentro dos cursos. Sabe por que muito crente, sabe por que você tem muito problema emocional? Sabe por que você às vezes tem depressão, vive em síndrome do pânico, querendo desistir do casamento, querendo fugir de casa? Porque você não tem maturidade espiritual. Presta atenção, temos um curso chamado Curso de Maturidade Espiritual. Então assim, eu estou com as emoções abaladas, eu estou com dificuldade. Você não sabe o que é alma, você não sabe o que é corpo, você não sabe o que é espírito, você não sabe o que é oração, o que é libertação. No curso de maturidade te ensina tudo isso.
Aí você começa a perceber, poxa, eu tenho essa atitude por causa desse comportamento. Nossa, realmente a palavra de Deus está certa, porque eu penso exatamente como está escrito aqui. E você começa a entender a sua vida. E quando eu fiz o curso de maturidade, eu fiz há 22 anos atrás. Irmãos, eu ficava assim, eu ficava assim, boca aberta. Falei, meu Deus, que palavra, que ambiente, que revelação, nossa, que mudança. Eu ficava maluco de tanta revelação. Eu comecei a entender minha alma. Eu comecei a entender os meus sentimentos. Eu comecei a entender o que é de Deus, o que não é de Deus, que eu pensava. E por isso eu não era enganado pelo diabo. Quanto mais conhecimento da palavra, menos o diabo tem poder de influenciar a sua vida. Fala comigo, quanto mais conhecimento da palavra, menos o diabo tem poder para influenciar a minha vida. Agora, você é enganado pelo diabo nas suas emoções, porque você não conhece a palavra. Você não se aprofunda na palavra. Então o ensino é fundamental para que nós conhecemos a verdade estabelecida por Deus. Falamos no começo da verdade, presta atenção, se você não conhecer a palavra, a verdade, uma hora vai embora. Uma hora vai embora. Então muitos de nós podemos cair no desânimo, ludibriados pelo mundo, pelo diabo, até mesmo nos colocar como centro. Eu sou o centro. Teve um pastor aí que falou, pastor não, é um rapaz na internet, Jesus é o centro de Deus, mas você é o centro de Jesus. O que é isso? Jesus é o centro de todas as coisas. É o centro da igreja, é Jesus. É o centro de Deus, é Jesus. Todas as coisas foram feitas por causa de Jesus, porque dele, por ele e para ele estão todas as coisas. Glória a ele. Eu não estou aqui porque eu sou o centro de Jesus. Você não é o centro de nada. Jesus é o centro da sua vida. E é Ele que te transforma, que te liberta. E como consequência de andar com Jesus, você é abençoado. É a consequência. E eu e você precisamos entender isso. Amém, irmãos? Aleluia. Então, pensando nisso, a nossa igreja, ela fez uma estrutura de ensino. Você precisa passar por todas elas em nome de Jesus. Então, o primeiro dela é o encontro com Deus. Quem aqui já foi no encontro? Levanta a mão. Desculpa, ao contrário, quem nunca foi no encontro, levanta a mão. Eu queria convidar vocês a participar do encontro. É muito poderoso. Irmãos, eu lembro, eu sou assembleiano de nascença, né? E eu continuo sendo assembleiano porque eu tenho uns... Eu gosto, eu curto. Às vezes lá em casa, eu gosto disso. E eu tinha 21 anos de assembleia. Eu achava que eu conhecia a palavra inteira. Quando eu pisei no encontro, eu fui assim, só para observar, o que esses caras estão falando? Porque falavam tão mal de igreja celular na minha igreja lá, a gente descobrir o que está falando aqui. Porque eu não gosto de julgar aquilo que eu não conheço. Eu gosto de julgar aquilo que eu experimentei. Eu fui lá ver, eu observando. Eu lembro que, quando veio o batismo do Espírito Santo, eu nunca senti um amor, um abraço, um toque do Senhor como eu senti aquele dia. Eu saí de lá assim, em litros de choro. Chorava litros. E falei, meu Deus, que é isso? E eu comecei a entender a razão da minha existência. Quando eu fui para o encontro com Deus. São palavras tão simples, irmãos, mas que abrem o seu coração. É um caminho, ele mostra que você não é nada, que o diabo faz na sua vida. Ele te apresenta Jesus como alguém que quer libertar. E ele te mostra as promessas de Deus para a sua vida. Isso é o encontro. Ele mostra o que você é, o que o diabo faz. Ele te apresenta Jesus. E no final ele mostra o que Deus tem para você. E você, quando você entende esse caminho, você fica assim, uau, meu Deus, como eu não conheci isso antes. Então o encontro transforma vidas. Tem pessoas aqui, o Eduardo é um deles, que foi liberto imediatamente das drogas. Foi Eduardo não, foi outra pessoa. Foi imediatamente, no encontro com Deus, quando ele entendeu que ele é amado de Deus. Então, o encontro, ele muda a sua vida, mas também logo em seguida tem uma consolidação, que é um cursinho de 4 semanas, que te ensina passo a passo da vida cristã. E depois tem um curso de ceifeiros, na nossa igreja, que é 3 ou 4 meses, que é iniciação bíblica, para você começar a aprender a mexer na Bíblia, quais são os principais princípios da Bíblia. Depois tem um curso de maturidade, que eu acabei de falar para vocês, que mexe com a sua alma, que te ensina a vencer os seus sentimentos, te ensina a vencer o pecado, como orar, como buscar Deus. E o CTL, que é o curso de treinamento de líderes, para te ensinar a ser um líder, alguém que vai ser um vencedor, porque nós entendemos que todo vencedor, ele tem que ser líder.
Ele tem que liderar pessoas, porque se você está pregando o evangelho, você vai converter, você vai ser um instrumento de Deus para converter vidas, e o resultado disso é o quê? É pessoas ficarem com você, e por último o seminário. Então fazendo esses cursos, você está avançando. Mas também fora isso, nós temos curso de noivos, curso de casais, curso de finanças, curso de corte e curso de criação de filhos. Inclusive semestre que vem, provavelmente nós vamos ter o curso de finanças aqui na igreja. Então quero que você entenda, todos esses cursos é para colocar uma estrutura no seu coração, para você entender e caminhar o trilho do vencedor, aquele que vai parecer com Jesus. Pergunta para o seu irmão, você quer ser igual a Jesus? Equipe de louvor já pode subir, por favor. E por último, para que você viva, o crente, ele precisa da igreja para desenvolver a divina semente. Olha aqui para mim. Mas também precisamos, para conhecer a verdade e não desviar dela, da igreja. E tudo isso, ela é feita dentro de um tripé, que nós chamamos de culto, célula e discipulado. Pode começar a tocar a música aí, um louvor, tá bom? O culto, irmãos, ele tem como objetivo alimentar a sua semana. Sabe por que você vem todo domingo na igreja, ao prédio da igreja? Porque você tem a sensação, eu preciso ir para o prédio da igreja escutar uma palavra para me dar força para a minha semana. Quantos já pensaram ou pensam isso? Levanta a mão. Levanta a mão. Eu pensei isso também. E na verdade, é isso mesmo. O culto de domingo é uma palavra de Deus que desafia você para uma semana poderosa. Se o culto você escuta e na segunda-feira você esquece a palavra, é como a semente que caiu no meio do caminho, vê a ave representa o diabo, leva embora. Então o culto tem esse objetivo, alimentar você na semana. Você tem que lembrar, poxa, essa semana falou sobre a estrutura de Cristo em mim. Ah, Deus, me ajuda, preciso fazer o curso de ceifeiros, preciso fazer o curso de maturidade, preciso me envolver mais com a minha célula. Você vai ficar meditando nisso. E aí, o culto também, ele tem um objetivo interessante, de contribuir na construção de Cristo, através dos irmãos. Muitos irmãos saem daqui, vamos na casa da Renata comer uma pizza, e conversam, e louvam, e cantam, e adoram. Isso é Atos. Muitos irmãos, é aniversário do Rafa hoje, vamos todo mundo lá do louvor, da minha célula, na pizzaria comemorar o aniversário do Rafa. Isso é igreja, porque o culto acaba cedo. Hoje vamos almoçar na casa da Carmen, cozinha bem, né Carmen? Né Carmen? Vamos almoçar lá, porque isso é igreja. Se você não tem prazer de viver isso, eu não sei o que você está fazendo na igreja. Não, seriamente, não sei, porque o culto é para te abençoar, é para conectar pessoas. Mas tem pessoas que pisam na igreja, sentam na cadeira e vai embora. O que é isso? Calma, para que tanta pressa? O culto é para te conectar pessoas. É por isso que tem muita gente que gosta de igreja de 5 mil, 10 mil pessoas. Nós somos a igreja de 1000 pessoas aqui no prédio. Aqui nós temos hoje por volta de 150, 200 pessoas, por causa do nosso encontro. Tem mais de 200 aqui. Mas esse culto, tem um culto à noite com 300 pessoas e tem um culto de jovens no sábado com 300 pessoas. Ou seja, fora das nossas crianças, somos 75 células e somos quase 70 células de crianças. Ou seja, somando todo mundo, nós somos mais de 1.500 pessoas nessa igreja, contando com as nossas crianças. E todo mundo se conecta. Tudo bem, o Jackson não vai conhecer todo mundo da igreja, mas a célula dele vai conhecer. Então ele senta lá com a célula dele, com os irmãos dele. O líder dele está lá na mesa de som, que é o Diego. Porque eles vão se conectando na semana, conversando, um ajudando o outro, um abençoando o outro. Pastor Christian, acho que foi na sexta-feira, o carro dele furou. Estava indo levar a filha para a escola. Para quem ele ligou? Pastor Helder, me ajuda. Na hora o pastor Helder foi lá ajudar ele. Eu estava mudando sexta e sábado. Quem vai me ajudar? Marquinhos, pastor Christian. Isso é igreja. Isso é igreja. Eu não contei com a minha família. Minha família está na Zona Oeste, lá em Osasco, Carapicuíba. Eu contei com os meus irmãos. Um dia eu passei mal aqui num culto. Os irmãos, vocês não lembram, foi à noite. Vomitei ali todinho. Porque sei lá o que aconteceu. Foi o capeta, Satanás, me tirou da palavra. E aí eu fui mal aqui na minha sala. O Paulo
o Paulo Messias foi e me levou no hospital, ficou lá comigo. E assim por diante. Isso é igreja. Mas é culto, viver culto é isso, é se conectar com os irmãos, ter aonde recorrer. A Yara sempre fala: pastor, tem uma cesta básica para arrumar para o irmão X. A preocupação da irmã é alimentar a igreja. Isso no culto te conecta a pessoas. Seja um participante ativo do culto. Mas também nós temos a célula. A célula tem o objetivo de levar você a ser participante ativo, a você desenvolver o seu ministério, a você compartilhar suas dúvidas, a você sustentar na fé um ao outro. Irmãos, quantas vezes eu quis desistir e o meu líder de célula me ajudou. Não vai desistir. Tinha uma irmã uma vez que fugiu da célula, na época de jovens. Eu fiz a célula todinha: vamos fechar essa célula, vamos na casa dela. Ela saiu de lá chorando, achava: poxa, como vocês me amam, como vocês são importantes na minha vida. Quantas vezes eu juntei a célula para pagar uma conferência, pagar um almoço para alguém, comemorar um aniversário. Teve uma vez uma irmã, 50 e poucos anos, minha célula de adultos, chorou compulsivamente na célula, porque eu levei um bolo e comemorei o aniversário dela e chamei 2 filhos dela. Ela começou assim: eu nunca tive isso na minha vida, 50 anos, nunca teve um bolo da família. A célula fez isso. Quantas pessoas estão lá passando doença, dificuldade, a célula está lá. A célula é para isso. Ser Atos 2. E por último, nós temos o discipulado, que é onde a sua maturidade é muito mais acelerada, você vai crescendo muito mais. Então, exemplo: Rafa decide: eu quero entrar no discipulado, eu quero ser investido para ser um líder, eu quero avançar na obra do Senhor. Ele entra e começa a ter um intensivão comigo, vou ensinando ele passo a passo a vida cristã, vou ensinando ele como ser um líder, como ser um discipulador, como ser alguém que vai responder o chamado. Ajudo ele nas emoções, porque ele quer responder a Deus. Isso amadurece ele muito rápido, mas também torna ele mais humilde. Sabe por quê? Porque eu tenho que submeter uma equipe, submeter uma liderança. Não é mais ele o centro da vida dele, a equipe é o centro da vida dele. Como consequência, ele aprende a andar em equipe. Irmãos, eu fui gerente geral do Bradesco. Pensa um cara tímido, que não sabia falar, que não sabia conversar com as pessoas. Eu era assim. Como a igreja me ajudou. Como a igreja me ajudou. Um dia eu estava lá, fui assessor de diretor, né? Eu fazia apresentações. E hoje, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Alexandre, assessor da diretoria São Paulo Oeste. E é muito prazer estar aqui com vocês. Aí o diretor: rapaz, aquele rapaz parece pastor. Mal ele sabia que eu era pastor. Mal ele sabia que eu já era líder de célula. Mas como a igreja me ajudou nisso, e desenvolveu, eu me submeti à equipe. Ah, assim, eu queria isso, mas já que a equipe quer aquilo, eu vou me submeter à vontade da equipe. Porque no reino de Deus, a equipe é mais importante do que o indivíduo. O corpo de Cristo é mais importante do que a sua vontade pessoal. Você aprende a se submeter, a ser humilde, e você gera conexões profundas. Ontem, para terminar, eu fiz 7 anos de ordenação. Estou à frente de igreja há mais de 10 anos. Mas eu fui ordenado pastor, ungido ontem. E ontem eu queria escrever um texto, não deu. Eu queria escrever um texto. Deus me fez lembrar de cada pessoa que passou na minha vida. Como meus discipulados, com o pastor André Borges, altas madrugadas na casa dele, orando e jejuando. No dia que meu pai morreu, 5 horas da manhã ele estava na minha casa. Conexão. Me fez lembrar do pastor Lucas, que tem uma crise com ele, porque eu queria casar com a pastora Soraya, e ele falou: não, você não vai casar com ela não, porque não é tempo na sua vida. Eu fiquei com raiva dele, mas Deus estava me treinando, e eu não desisti. Casei com a Soraya depois. Fiquei 7 anos com o pastor Alexandre, nas depressões da minha esposa. Ele estava no hospital, ficava lá. Um dia eu estava tão cansado, estava tão mal. Falei: Deus me ajuda, pai. Eu estava muito nervoso com a Soraya, porque eu não sabia que era depressão. Ele falou assim: vamos embora, minha esposa vai ficar com a sua esposa aí. Não, mas ela não conhece também, deixa ela aí. A pastora Suzete ficou a noite toda com a minha esposa. Lembro o pastor Keller, que me ensinou a ter fé. Porque eu falei assim: Alexandre, quais os seus alvos este ano? 44,5, pastor. Mas por que isso? Aí que eu fiz o cálculo. Não, você vai andar com fé, vai ter 50.
Eu ficava em crise com ele, porque o alvo é dele ou meu? Mas ele me ensinou a esticar. Pastor Abel me ensinou a ser tão espiritual. Pastor Ricardo me deu visão, reativou a visão, a essência da videira no meu coração. Como é bom o discipulado, e como eu cresci. Mas precisamos entender isso. Se eu quero ser um vencedor, eu tenho que saber que nos tempos mais difíceis da sua vida se manifestarão o poder de Deus na sua história. Nos tempos mais em crises no ministério, vai ser o tempo que você vai ser mais alargado e esticado, porque Deus trabalha com pessoas para formar Cristo em você. É a forma que Ele usou. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero que nesta manhã